Opa, desculpa. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje e a guerra acabou de começar. Ou melhor, a guerra terminou, né? Acabou de passar aí Capitão América Guerra Civil, né? E então a guerra terminou, ou começou. Vamos entender um pouquinho isso, porque assim, ó, faltou muita coisa das HQs e do livro. Então vamos esclarecer algumas dúvidas que nos tormentam. Para entrar nesse espírito, né, nessa energia de guerra e pós-guerra ou início de guerra, a gente não sabe ainda. Estou com uma camiseta muito da hora, que é essa camiseta aqui, muito legal, que é nada mais nada menos que os personagens da Nintendo em uma guerra, em um conflito dentro do universo deles. Bem legal porque o Sony na verdade está vestido de Capitão América e o Mario de Homem de Ferro, então tá muito legal essa camiseta. Eu gostei bastante. Sim, eu encontrei na Nerd Universe. É muito legal, então dá uma olhada ali embaixo no link da descrição caso vocês queiram ver. Guerra Civil, que é o famoso embate ideológico e físico entre o Capitão América e o Homem de Ferro, né? O que vem rendendo muito pra Marvel. Isso todo mundo já sabe. A edição em quadrinhos criada por Mark Millar e Steve McNiven é uma história completamente diferente o que vem acontecendo. Quer dizer, completamente não, né? É um pouco diferente o que vem acontecendo aí no filme. Tem coisas que não bate, coisas que o universo cinematográfico da Marvel está mudando. Então, visando a criação das HQs, né? Stuart Moore foi ele o responsável por passar essa adaptação em prosa, né? Ele que criou o livro e fez essa adaptação. Mas isso não é nenhuma mudança, tá? Ele não está mudando nada. Na verdade, ele está agregando, ele está deixando a história mais completa. Stuart Moore entende que, na verdade, não sendo um livro sequente, é algo fácil de assimilar e perceber já pelas HQs que a adaptação não foge muito do que já aconteceu. Tá, nas HQs. Porque a gente já sabe, conhece os heróis muito bem e tudo mais, então fica tudo mais fácil de ser visto e lido, né? Se você ainda não sabe o que eu estou falando ou não entende a história, né, um pouco da história da HQ, ou um pouco da história do livro, ou até mesmo a história do filme, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês e mostrando algumas diferenças que eu encontrei dentro dos três universos. Toda a trama começa com uma emboscada transmitida pela televisão do grupo Novos Guerreiros, que é formada pelo Namorita, Radical, Micróbio e Speedball. Tudo isso para capturar algum vilão na cidade de Stanford, nos Estados Unidos. Mas o vilão Nitro, ele acaba cometendo uma mega explosão, matando centenas de pessoas, 3 heróis e 60 crianças de uma escola. Nisso, no filme, que nem se fala em morte de criança, né? Isso é um detalhe muito importante, na verdade. O ocorrido acaba revoltando o povo e o governo americano, que reage rapidamente exigindo que todas as pessoas com superpoderes revelam a sua identidade civil e que façam um registro, tudo isso para ser controlado pela SHIELD. Já no filme, uma missão que os Vingadores vão fazer em Lagos, na Nigéria, envolvendo o Capitão América, Feiticeiro Escarlate, Viúva Negra e o Falcão, acaba em tragédia quando o vilão, Ossos Cruzados, tenta se explodir. Isso a Feiticeira Escarlate joga ele para cima, bem na hora da explosão, onde ele explode ao lado de um prédio, onde mata centenas de pessoas. Sem falar no ocorrido em Nova York, né, no Vingadores A Era de Ultron, que também matou milhares de pessoas, que foi uma coisa horrível. Então, o que aconteceu? A ONU resolveu criar o Acordo de Sokovia para que eles sejam controlados pela ONU, ou pelo governo, no caso, né? Quem obriga isso é a ONU, na verdade. Tá, mas aí surge a pergunta, como assim ONU? Não era pra ser a SHIELD? Tu falou a SHIELD primeiro. Sim, mas na verdade a SHIELD é nas HQs e no livro. A ONU é no filme. Eis a diferença. Mas por que a diferença? É que, na verdade, em Capitão América 2, Soldado Invernal, a SHIELD acaba sendo destruída, né? Quando acontece vários
fatores lá, vários acontecimentos que acabam levando à destruição da base da SHIELD. Então, a partir daí, a SHIELD acaba não existindo mais. Bom, a partir daí vocês sabem o que aconteceu, né? Sim, se dividiu os Vingadores, né? Capitão América acaba defendendo a liberdade, né? A liberdade dos heróis e tudo mais, de não serem controlados pela ONU e pelo governo, e já o Tony Stark fica do lado do governo, porque ele vê que tudo o que está acontecendo está manchando e denegrindo a imagem dos super-heróis. Bom, voltando um pouco agora, por se tratar de uma adaptação, o autor deixa bem claro que o livro não é uma história em quadrinhos, ou seja, é necessário algumas modificações, mas são modificações que não causam impacto, né, na história, e muito menos nos personagens. Já isso difere, tem uma grande diferença do filme, é claro, tem muitas modificações. Muita coisa mudou, muita gente não gostou. Em relação ao livro e HQ, pelo contrário, né, se a conversa que Susan Strong tem com Namor não ganha tanta ênfase nas HQs, então no livro tem um capítulo inteiro para essa conversa. Outra modificação feita para dar ritmo ao contexto narrativo do livro é em relação à zona negativa, que foi criada por Reed Richards para deixar os heróis presos, que se mostra na verdade no livro bem menos confortável do que a obra original. A gente vai ver mais pra frente o porquê que não aparece no filme o Reed Richards em relação à zona negativa, né? Moore faz uma adaptação de leitura fácil, embora não tenha muito ineditismo, a leitura fica até bem positiva, fica uma leitura bem boa de se fazer. E uma coisa que me chamou muita atenção é que em todo momento a gente fica se perguntando no livro em qual lado a gente defende. Uma hora tu tá defendendo um lado, uma hora tu tá defendendo o outro, uma hora tu tá no lado do Capitão América e outra hora tu tá no lado do Homem de Ferro, então fica uma coisa assim, tipo, uma reviravolta constante, sabe? E isso difere muito do filme, que já lá pelo meio do filme tu já vai saber que tu vai acabar abandonando o Team Iron, né? Que vai, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E nas HQs isso pouco difere. O interessante é que os personagens como Homem-Aranha, a Mulher Invisível e Maria Hill acabam ganhando destaque entre os protagonistas. Isso no livro, né? Porque ele te dá essa opção que é maravilhosa. A guerra civil dos quadrinhos e do livro não é chamada de guerra à toa. São diversos personagens, são tantos personagens que na verdade extrapolam várias sagas da Marvel, né? Tipo, é muito personagem. E é claro que isso, todos esses personagens não seriam capazes, não seria capaz de colocar tudo isso no filme, né? Então tem até uma questão ali que eu vou explicar mais pra frente que envolve personagens de terceiros e tudo mais. Guerra Civil tem material suficiente para adaptação em 10 filmes. Pouco mais de 2 horas não dá sequer para resumir, né? Na verdade, houve um resumo ali, basicamente, da batalha, mas para entender toda a trama, de como é que começa tudo mesmo, todos os envolvidos, isso 2 horas não é o suficiente. Nem mesmo nas HQs, muito mesmo no livro, então, né? Então, possivelmente, quem não estiver acompanhando no livro ou na HQ pode ficar um pouco confuso na continuação do universo cinematográfico da Marvel, né? Agora vamos falar um pouco da participação do Homem-Aranha e entender um pouco sobre esse garoto aí que foi o atrativo no filme, né? Com certeza. Que foi, na verdade, a verdadeira saga do Aracnídeo, né? Pra fazer parte dos Vingadores, que até mesmo se tornou meme e se tornou um alvo de incertezas nas redes sociais, né? Lá vem o novo ator, lá vem o novo traje, e lá vem a nova morte do tio Ben. Então ficou um negócio super confuso, assim, um monte de gente começou a criar um monte de coisa, expectativa. Enfim, nas HQs o Homem-Aranha é essencial para a trama, já que o intelecto dele é bem conhecido e ele está ativo há bastante tempo. Ele acaba virando garoto propaganda na lei de registro e ele acaba revelando a sua identidade secreta, né, com o apoio de Tony Stark, que depois acaba criando uma roupa com uns braços mecânicos bem aracnídeo, é bem fiel, assim, sabe? Tipo, bem diferente também pra quem já acompanhou os filmes normais, os filmes do Homem-Aranha e tal, tudo. Quem pensa assim é bem diferente. Então depois ele acaba saindo do lado da lei de registro, né? Que é o lado do Tony Stark, e acaba indo para o lado do Capitão América. Isso depois da guerra que houve em Nova York. Bom, no filme já dá pra perceber que muito da sua participação foi modificado, né? Partindo do princípio que ele não revelou a sua identidade secreta.
Já até porque a metade do elenco já fez isso, né? Porque o Tony Stark aí anda mostrando pra todo mundo quem é, e o Capitão América também não deixa muito a esconder. E também uma outra coisa que passou longe foi a roupa tecnológica, que deixaria ele com uma cara de aracnídeo, que não aconteceu. Na verdade, a roupa dele, comparada à roupa que ele demonstra no filme inicialmente, é bem tecnológica, mas pra gente que foi acompanhar o filme nas telonas e comparar com o HQ e o livro, realmente não tem nada de tecnológica. Na verdade, é o que a gente já viu nos outros filmes anteriores, então não fugiu disso. Mas ele fica responsável pela metade, não, na verdade todo o humor que acontece nos cinemas, né? E ele teve uma curta participação também, que foi somente na parte da batalha lá, onde aconteceu tudo, e depois ele acabou sumindo. Uma coisa também que trouxe muito alvoroço foi a Tia May, que ela aparenta ser meio nova e deveria ser mais velha. Mas isso até que traz um balanço pro filme, pois o Homem-Aranha ele tem entre 15 e 16 anos por aí, ele aparenta pelo menos. Então acho que busca um equilíbrio, acho que a Tia May acho que tá até proporcional à idade do garoto, né? Mas teve muita confusão aí, muita gente falando, nossa. Quarteto Fantástico e X-Men, sim, eles estão na Guerra Civil. Mas por que eles não estão no filme? Por motivos contratuais na década de 90, né? Que na verdade a Marvel fica proibida de utilizar o Quarteto Fantástico e o X-Men, e muito menos de usar a palavra mutante. Se considerarmos apenas os X-Men, a perda é mínima, né? Já que eles se mostram neutro e não querem participar dessa guerra civil e nem da batalha e tudo mais. Então, aí quando entra o Quarteto Fantástico, é algo que sim, a gente tem muito impacto. Surge um impacto bem grande, que não é perceptível para os leigos, mas para nós sim. Que é a questão de Reed. Sim, agora dá para entender. Ele tem um papel muito influente, pois ele foi o criador da Zona Negativa, onde vai prender os heróis. E o Tocha Humana e a Mulher Invisível também tem uma participação, pois eles acabam indo para o lado do time, trocando de time também, né? Indo para o lado do Capitão América. Então, eis aí a questão, por que o Reed Richards não está no filme? Tá explicado. Bom, a Sue Storm, que eu falei no início, que ela conversa com o Namor, é pra nada mais nada menos convencer ele a vir para o lado do Capitão América, onde ele traz o vantajoso exército de Atlântida, né? E assim, tendo uma grande importância no livro e no HQ e tudo mais. E essa importância traz o relacionamento que ela tem com o Reed, né? Na verdade, quando o afastamento dela do Quarteto Fantástico. E aí ela acaba se tornando uma personagem muito em destaque no livro. E entre todos os personagens dessa história. E onde está o resto dos Vingadores? Onde está o Thor e o Hulk? Cadê eles? Já vi vários memes aí pelo Facebook muito engraçados a princípio, tá? O pessoal é muito criativo nessa hora. Mas eles passam longe da adaptação, tá? Primeiro por conta da sua trilogia própria, que se encerrará em Ragnarok. E depois, convenhamos que quem tiver com o Hulk, o time que tiver com o Hulk vai ganhar, é certo. Bom, brincadeiras à parte, tanto nas HQs como no livro, Hulk foi banido do planeta Terra por causar muitas mortes. É um monstro completamente incontrolável. Aí dando origem para duas HQs, que é o planeta Hulk, né? Porque ele foi mandado para fora do planeta Terra e ele caiu num planeta longínquo e desconhecido, que depois acaba se tornando o planeta Hulk, e também depois a volta dele, que é outra história, que é o Hulk contra o mundo, que é uma coisa incrível, é uma leitura muito boa, eu aconselho completamente a vocês lerem isso. Já Thor, nos HQs e no livro, ele está morto na Batalha de Ragnarok. E no universo cinematográfico, o acontecimento se mostra em momentos inversos. Eis a diferença. Porém, esse acontecimento chave, que é a morte do Thor, né? Tony Stark já está precavido e ele pega um fio de cabelo do Deus do Trovão e faz um clone. Esse clone, ele tem como uma arma secreta. Ele é uma máquina de matar. E isso acaba acontecendo porque depois ele acaba matando um membro muito importante do grupo do Capitão América.
Bom, esse fato leva ao descontentamento de vários personagens e traz também um questionamento e uma reviravolta na trama. Isso é muito importante, pode aparecer no filme, não, claro, com o Deus do Trovão, mas outra vítima, ou não. Isso tem que ser avaliado ainda. Tanto na HQ como no livro, os dois times acabam se enfrentando por diferenças em aceitar ou não a lei de registro, né? O time do Capitão América acaba sendo emboscado, né, na Times Square, em Nova York, pelo time do Tony Stark, juntamente com o Thor, e logo depois eles ficam sabendo que na verdade não é o Thor real, o deus nórdico dos trovões e tudo mais, e sim um clone robótico criado por Tony Stark. Thor acaba matando o herói Golias e isso acaba trazendo uma revolta imensa e uma discussão que, na verdade, eles acabam até mesmo se assustando e perdendo um pouco da razão. Mas isso culmina em uma batalha gigantesca que acontece na Times Square, em Nova York. Incrível. E é o que difere completamente da batalha dos filmes. Então, no filme, o Capitão América não é a favor de submeter aos Vingadores, né, com um tratado político aí que acaba surgindo. E ele acaba tendo como motivação proteger o seu amigo Soldado Invernal, que acaba sendo acusado de terrorismo, né? Na verdade não é ele, é um outro vilão que acaba causando um transtorno aí, morte, muitas coisas, que acaba ficando em cima do nosso Soldado Invernal. Então, tentando proteger e provar a inocência do Soldado Invernal, Steve Rogers ele acaba correndo contra o tempo para tentar provar a inocência do seu amigo. E isso acontece que num aeroporto em Nipissquim, em Alemanha, eles se encontram num aeroporto completamente vazio e ali acontece a batalha entre o time do Capitão América e o time do Homem de Ferro, que é uma batalha muito legal, na minha opinião. Trabalhada em efeitos especiais e tudo mais, e a comédia ali com Homem-Aranha, tudo foi muito legal, mas eu acho que, com certeza, né, na verdade, não vai chegar aos pés da batalha que aconteceu na Times Square em Nova York. Mas isso são dois universos diferentes, né? É um universo cinematográfico com o universo dos HQs e do livro. É uma coisa completamente diferente, onde tu pode se estender mais, né, do que o filme. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de toda essa junção desses três elementos para ter um melhor entendimento do que está acontecendo e do que aconteceu nessa guerra civil. Desculpe por tanta informação, mas eu acho que foi muito bom trazer tudo isso para vocês, né, para esclarecer bem e tirar todas as dúvidas da guerra civil, que é uma obra incrível, tá? Incrível mesmo. Aconselho então a vocês darem uma lida e acompanhar também a guerra civil no livro e no HQ. No caso aqui eles estão fechadinhos, sim, porque eu li na internet, né, na verdade, antes de receber essas obras magníficas. E agora eu vou reler tudo de novo, porque são muito bons. Tá, aqui é o livro completo, né, explicando tudo desde o início, toda a treta, e aqui é uma HQ que na verdade já começa da parte da batalha, assim como no filme, claro, juntamente com a parte do livro, né? Que aqui é uma HQ mais resumida, não é que nem a série, né? Possivelmente nos próximos vídeos a gente vai falar de Beyonder, né? Pois vocês pediram muito, e a Guerra Secreta. Eu vou começar a ler agora, né, a Guerra Secreta, para entender mais, buscar mais conhecimento aí, para poder trazer um vídeo bem bacana para vocês. Não se esqueçam, se você é novo no canal, se inscreva aqui no lado para você acompanhar todo o material que chega novo de vídeos e tudo mais. Caso você já é inscrito, dá aquele like que ajuda muito, tá? Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, pois lá vocês vão ver todo o making of que acontece nas gravações do Universe, né? Que é muito legal. Tem o Instagram, o Twitter, Facebook e tudo mais. Também tem o grupo de inscritos aqui embaixo, tá? Valeu e tchau! Até a próxima! A camiseta é muito triste.